Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu li recentemente uma opinião na Folha da jornalista Marilis Jorge, que até a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, compartilhou no seu Twitter, que me chamou muito a atenção. E eu quero trazer aqui algumas reflexões, porque, olha, ela falou coisas muito importantes sobre essa coisa aí do Lula vencer no primeiro turno e da pressão que lulopetistas fazem em relação àqueles que simplesmente nesse momento não querem votar no Lula, estão indecisos, enfim. Tem coisa legal ali, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você chegou, não está inscrito e puder nos dar essa força, é muito importante. Assim como ativar o sininho, deixar o like se gostar, deixar o dislike se não gostar, comentar, compartilhar, tudo isso façam com o nosso trabalho fure bolhas. Até a gente está com uma dificuldade, no meu caso, para compartilhar os vídeos em grupos de WhatsApp, de Facebook. Então quem puder fazer isso aí vai estar nos ajudando. Eu estou aqui na pré-campanha, muitos aqui sabem que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PDT em Minas Gerais. E assim, nossa rotina está muito tumultuada, mas estamos aqui produzindo conteúdo só para compartilhar, que realmente está bem complicado, mas conta com a colaboração de todos vocês. Pessoal, é o seguinte, o texto dela na Folha é intitulado ali Lula no primeiro turno. Ela faz uma pergunta e começa a desenvolver o raciocínio dizendo: se a sua resposta for qualquer coisa diferente de claro, quando perguntado sobre o seu voto no primeiro turno, pode preparar o crachá de fascista. Não vale indecisão, disse ela, que não vale outro candidato, não vale dizer que o voto é secreto, não vale desconversar. Na semana passada foi a cantora Anitta, hoje pode ser você. Parte da esquerda já decidiu que ou você é Lula ou é Bolsonaro. Isso aqui é gravíssimo, pessoal. Já falei várias vezes, isso aqui irrita, distancia as pessoas, cria antipatia, não favorece o diálogo, a troca de ideias. Mas, realmente, parte da esquerda, essa, vamos chamar de lulopetista, porque nem todos são petistas, mas todos, de alguma forma, estão aí lulistas, pelo menos por enquanto, De fato, eles não aceitam que a pessoa tenha o direito de escolher um outro candidato ou até de estar indeciso se vai votar no Lula, se vai votar no Ciro, na Simone Tebet, no Janones ou em outro pré-candidato à presidência da República que não seja Bolsonaro. Para eles não importa, tem que ser Lula, Mas vamos voltar para o que a Marilis escreveu. Ao que tudo indica, a disputa será essa. Ao que tudo indica, eu faço um parênteses, baseado no que as pesquisas mostram agora, só que a campanha não começou. Muita gente não está preocupada com a eleição, está preocupada com o que vai ter que comer, se vai ter emprego, se vai ter leite para comprar para as crianças, com a inflação, enfim, a preocupação de muitos agora de fato não é eleição. Mas ela colocou aqui, ao que tudo indica, ela não cravou e tem que reconhecer isso aqui também. Acho que concordamos, diz ela, em que qualquer coisa é melhor do que Bolsonaro. Se na urna eletrônica as opções fossem Bolsonaro e qualquer coisa, eu votaria em qualquer coisa sem pensar. Mas uma das lições que aprendi com minha mãe é que não sou todo mundo. Por mais que eu queira me livrar do mandrião desde 2018, temos uma eleição com 12 pré-candidatos e o eleitor tem direito de votar até no Emael, coloca ela. Sim, temos 12, poderíamos ter um pouco menos, vai que um ou outro aí desiste, mas não teremos apenas Lula e Bolsonaro no primeiro turno, como muitos tentam pressionar, ou é um ou é o outro. E aqui vale destacar que muitos bolsonaristas também adotam essa tática, Quando você fala que não vota no Bolsonaro, logo eles falam, então você é Lula. Opa, não, eu não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro, eu quero uma alternativa. E esse segundo turno, que hoje é o segundo turno, digamos assim, favorito para acontecer, ele é passível de mudança. Não é fácil, mas é possível. E eu, por exemplo, vou lutar até o fim para mudar isso. Eu não voto por pesquisa, eu não voto por terrorismo eleitoral. Não adianta vir fazer pressão na minha cabeça de fascismo, de comunismo, de não sei o quê. Não vou cair nessa pressão de ou é Lula ou é Bolsonaro. Eu vou buscar uma alternativa até o fim. E aqui ela vai destacar que Ciro Gomes, o terceiro colocado, tem chance? Segundo ela, tudo indica que não. Ela colocou aqui o tudo indica, ela também não cravou. Mas alguém aqui arriscaria tudo que tem, pegar todas as posses, Eu sei que muita gente hoje em dia não tenha nada, mas só para a gente imaginar. Você arriscaria tudo que você tem apostando, não, Ciro não tem chance? Que tem muito petista que fica lacrando aí nas redes sociais, muitos bolsonaristas também que ficam aí mitando. Mas no fundo, muitos deles têm medo do Ciro.
Porque sabe que se o Ciro for, o Ciro derrota qualquer um deles, derrota Lula, derrota Bolsonaro, porque o Ciro conseguiria atrair para ele, além daqueles que têm simpatia pelas suas ideias e que neste momento até falam, olha, eu gosto do Ciro, mas eu vou com o Lula por causa do Bolsonaro, não sei o quê. E tem gente que fala, eu gosto do Ciro, mas eu vou com o Bolsonaro por causa do Lula, né? Mas se o Ciro for para o segundo turno, aí ele vai atrair o voto daqueles que rejeitam a polarização. O pessoal se sentiria mais aliviado. Opa, não temos o outro lado agora que eu temia tanto. Então posso pensar com calma, avaliar as ideias, e nesse caso o Ciro Gomes é reconhecido, até por quem não gosta dele, como candidato mais preparado, mais qualificado. As chances existem, mas ele não terá vida fácil, não terá mesmo, né? Mas existe um sentimento na sociedade que eu não sei se o Ciro vai conseguir captar para ele, que é o de antipolarização, como tinha em 2018 do antipetismo, né? Em 2018, né, eu acredito que qualquer candidato que fosse para o segundo turno contra o Haddad o derrotaria, porque o povo não queria o PT naquelas eleições. Agora nós temos uma antipolarização. A questão é que o Bolsonaro é mais rejeitado. E nesse momento, o Lula, que tem um percentual de eleitores que de fato gostam dele, acaba se beneficiando. Mas se qualquer outro candidato, o Ciro, a Simone Tebet, forem para o segundo turno contra o Lula, eu acredito que esse candidato, né, em especial se for o Ciro, por conta dessa simpatia que ele tem hoje de boa parcela da população que o reconhece como mais preparado, conseguiria então derrotar o Lula e derrotar o Bolsonaro, obviamente. Mas aí continua aqui a Marilis, perguntando agora, alguém acredita na candidatura de Simone Tebet? Ela responde, bem, as pessoas têm o direito de sonhar. E tem mesmo, como tem os eleitores do Janones, que eu respeito todos. E ela continua, se a Constituição diz que o Emael pode ser candidato, a mesma Constituição garante que podemos votar no Emael. Como eu disse, qualquer coisa é melhor do que Jair, mas o lulista / petista diz que não pode. Aí ela volta na questão da Anitta. Ao ser questionada, Anitta declarou que está estudando os candidatos e que sua vontade real é que o Brasil encontre o meio termo. Né? Eu também, Anitta, né? Eu tô louco pro Brasil encontrar uma saída que não seja esses dois que aí estão liderando nesse momento. Mas, né, ela continua dizendo aqui, se às vésperas do primeiro turno o cenário for o que temos agora, vota em Lula contra o Voldemort, né, que é a forma como ela chamou o Bolsonaro. Né, nesse caso aqui, eu, né, discordo da Anitta. Eu acho que a questão de votar no Lula só porque rejeita o Bolsonaro, para mim, não é uma opção no primeiro turno. Até tentaram, mas a Anitta é incancelável, ela disse aqui. E sim, mesmo a Anitta dizendo que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro, que ela até considera a possibilidade de votar no Lula, dependendo do cenário, não adiantou. Detonaram ela, tentaram cancelá-la, porque eles querem, né, que ela declare voto no Lula agora, há praticamente aí 80 e poucos dias da campanha. E a Marilis continua dizendo que há mais gente como ela, como a Anitta, mas com medo de dizer, por exemplo, que só votaria no petista no segundo turno. E a contragosto, né? Ao cidadão comum resta o crachá de fascista, porque ninguém pode discordar da militância. Mas aqui, para alguns canais ditos progressistas, eles pegam no pé de quem? Da militância que apoia o Ciro Gomes, que está nas redes sociais, tentando fazer o debate que tem que ser feito, criticando quando eles publicam mentiras contra Ciro Gomes, quando tentam fazer terrorismo eleitoral contra Ciro Gomes. Mas a militância petista, que coloca o crachá de fascista em qualquer um que diz que não quer nem Lula e nem Bolsonaro neste momento, né, esse aí, muitos canais ditos progressistas simplesmente fazem de conta que não vê. É desse jeito que funciona. Aí ela continua dizendo, não precisa de marqueteiro para saber a repulsa que essa inquisição causa aos não convertidos, mas a fiscalização só vai piorar. Para liquidar o assunto no primeiro turno, é melhor mudar a tática, é a dica que ela deixou. Sim, o crachá de fascista, como eu disse, é colocado e tirado de acordo com a opinião e o voto da pessoa. Se essa pessoa fala que vota no Lula, não importa o que ela fez no passado, não importa se era fascista até então, diz que vota no Lula, opa, vira companheiro. Se não é Lula, pode ser o maior democrata, o maior humanista, a pessoa que sempre esteve do lado certo da história, mas se não vota no Lula, para muitos é considerado fascista. E esses que pregam crachá de fascista em qualquer um, passam pano em tudo, engolem todo tipo de bobagem que o Lula fala e faz. Inclusive, pouco antes de eu gravar esse vídeo,
Foi divulgado aqui o trecho de uma fala do Lula no evento em Diadema, que já está bombando nas redes sociais e é quase inacreditável. É sempre assim, sempre que o Bolsonaro enfrenta uma semana de dificuldade, a inflação está batendo na porta dos brasileiros, muita gente insatisfeita, aí o Lula dá um jeito de falar bobagem, né, que agrada quem? Agrada o bolsonarismo. Vou mostrar para vocês aqui, é negócio inacreditável. E aqui tem um companheiro que eu vi ele, que não sei se ele tá, o companheiro Maninho. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, 7 meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso 7 meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. A Polícia Civil de São Paulo indiciou o ex-vereador Maninho do PT por lesão corporal dolosa. Semana passada, Maninho do PT feriu gravemente o empresário em frente ao Instituto Lula. Maninho está ao lado do filho e dá um empurrão no empresário. Na queda, o empresário bate a cabeça no para-choque do caminhão que passava e fica desacordado. Minutos depois, Carlos Alberto começa a se mexer e é levado até o hospital. Então, Maninho, eu quero, em teu nome, agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho, o filho dele, que tiveram nessa batalha. Bom, e aqui o Metrópolis destaca que o Maninho, né, do PT, e o filho foram denunciados por tentativa de homicídio por motivo torpe e cruel. O Sam Pancher, que é o que fez aqui essa edição, ele chegou a compartilhar lá no seu Twitter dizendo o seguinte aqui: tentativa de homicídio, 1 mês no hospital, sangue, sequelas. Isso é ser democrata? Desculpem, não tem nada de democracia nisso aqui. Opa, mas o Lula se apresenta como a democracia encarnada contra a ameaça à democracia do Bolsonaro. E como eu disse, tem gente que passa pano para isso, faz de conta que não vê, e quem se recusa a apoiar o Lula no primeiro turno contra Bolsonaro é taxado de fascista. Esse é o mundo em que vivem aqui alguns e que eu me recuso a fazer parte. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor e não se rende a essa narrativa lulopetista que tenta pressionar as pessoas. Valeu, pessoal!